Boa noite a todos. Meu boa noite especial para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, também para aqueles que estão vindo aqui há pouco tempo, né? Receber os ensinamentos da doutrina espírita. Boa noite também aos internautas que estão nos assistindo. E dizer para vocês que é uma honra muito grande estar aqui hoje para fazer a apresentação do nosso amigo palestrante, que já esteve aqui nessa casa diversas vezes e trazendo sempre mensagens de novas obras, e ele está aqui hoje com diversos livros, inclusive livros que eu já tive a oportunidade, a bênção de conhecer. E a venda desses livros, que será efetuada no final da palestra, ela irá reverter para a nossa comunidade. Então é importante a gente ter esse conhecimento, que além de aproveitar a oportunidade de aumentar o nosso conhecimento, a gente também está auxiliando a nossa comunidade. O Sidney Fernandes, nosso palestrante de hoje, ele é orador, escritor espírita, ele participa do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru, já publicou 20 livros, está com mais 2 livros sendo praticamente no forno, já serão publicados. Então, serão 22 livros publicados ao final. O primeiro livro seu foi o Reencontro, e ele está fazendo aqui o lançamento do livro A Irresistível Força do Amor. Esse eu ainda não vi. Então, eu gostaria de fazer uns avisos aqui, pedir aos irmãos que, por favor, mantenham seus celulares desligados ou no modo avião, para que eles não toquem durante a palestra e nem também toquem durante o passe, as pessoas que irão participar do passe. Eu gostaria de pedir para vocês agora, nesse momento, que a gente pudesse contribuir com as energias reinantes aqui nesse ambiente, nos colocando em oração. Vamos então acalmar a nossa mente, pacificar os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso amado Mestre, rogando a Ele o amparo, o auxílio, a força necessária para enfrentarmos todas as dificuldades que a vida nos oferece. Com certeza, Senhor, de que amparado no Teu Evangelho e amparado na fé que temos em Deus, todas essas nossas dificuldades serão superadas, porque nós aceitaremos essas provas, sabedores de que elas nos trarão lucros, benefícios na nossa evolução espiritual. Que Jesus, nosso divino amigo, envolva a todos os presentes nas suas energias, nas suas luzes, e que possam, aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, serem beneficiados com essa paz, com essa tranquilidade reinante neste ambiente. Que Jesus, nosso amado
Mestre, esteja sempre presente em toda a nossa existência. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que eu estou recebendo nesse momento de estar aqui, auxiliando o andamento dos trabalhos dessa noite. Muito obrigado. Sim, por favor, meu irmão. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Por volta da década de 50, início da de 60, entrei pela primeira vez no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, levado pelo meu evangelizador, João Durval Previdelo, que ministrava aulas de Espiritismo para crianças num grande bairro de Bauru, um dos mais populosos. Quando eu entrei naquela casa grande, eu fiquei deslumbrado com um dístico que existia bem no alto, com a inscrição Deus, Cristo, Caridade. Aquela frase que era colocada ali em 1956 pela diretoria daquela época, é sobre ela que falaremos hoje. Recentemente, essa frase, ela acabou sumindo pelas reformas do centro. A parede em que ela estava foi retirada, foi modificada. Recentemente, o presidente atual resgatou essa frase e colocou-a num acrílico e pediu que eu fizesse uma pesquisa sobre ela. E é o resultado dessa pesquisa que eu vou trazer para vocês hoje. John Lennon, autor da música Imagine, alimentava a ideia de promover uma revolução pacífica através da música, a fim de motivar as pessoas à fraternidade entre os homens. Em uma das mais belas composições, ele faz esse convite pacifista, propondo-nos o sonho da sua imaginação, dizendo mais ou menos assim: imagine não haver paraíso e também nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, só o céu e as pessoas vivendo só o momento presente. Imagine existir um país, só um país, em todo o planeta, e ninguém mais ter motivo para matar ou morrer. Todos vivendo em paz, sem preocupação com posses, sem ganância ou fome. Uma irmandade dos homens. Eu espero que um dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só. Muitos outros sonhadores, além de Lennon, alimentaram esse ideal de fraternidade humana. Nenhum, porém, elevou tão alto esse conceito quanto Jesus, que exaltou a grandeza do Criador com seus sermões, suas parábolas e os seus exemplos inesquecíveis de dedicação. Ao proferir o Sermão da Montanha, o mais belo poema da humanidade, com seus fundamentos envoltos por sabedoria, simplicidade
e profundidade, trouxe uma mensagem extraordinária que foi respeitada e é respeitada até hoje, até por aqueles que não são cristãos, como Gandhi, que uma certa ocasião disse: se acabassem todos os livros da humanidade e permanecesse apenas o Sermão da Montanha, o mundo nada teria perdido. Mas Jesus não se limitou a transmitir a sua mensagem. Ele a vivenciou, ele a exemplificou. Daí, quando Kardec perguntou aos espíritos qual o mais perfeito modelo que Deus tem oferecido aos homens do planeta Terra, veio a resposta mais breve do Livro dos Espíritos: Jesus. Veio Jesus. Para o homem, diz Kardec, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Em meio à grande tempestade, pessoas recolheram-se num casarão escuro, e eis que perderam-se naquele labirinto. Cada um tinha medo um do outro, não sabia o que o outro ia fazer. Esconderam-se nos quartos mais internos. Mas veio a tempestade, o susto, o medo, e eles procuraram um lugar de saída, não conseguiam, e iniciou-se um enorme conflito entre aquelas pessoas. Lamentos, pragas, assaltos, correrias, pancadas. Um homem que por ali passava ouviu aqueles gritos de socorro, sem falar absolutamente nada, longe de gritar ou discutir, acendeu uma tocha e percorreu todos os escaninhos daquele casarão. Os amotinados ficaram em silêncio. Bastou a luz daquele homem para que todos percebessem os disparates que estavam praticando, e ao mesmo tempo encontraram a porta libertadora. Jesus, caros irmãos, é o raio de luz que Deus propiciou aos homens da terra, para servir de guia, exemplo e modelo para a humanidade. Essa analogia da história que eu contei, de Hilário Silva, consegue sintetizar a verdadeira razão da vinda de Jesus à Terra. Tarefa cumprida há mais de 2000 anos. Tempo que, infelizmente, ainda não foi suficiente para que nós compreendêssemos, absorvêssemos, aquilatássemos a grandiosidade da mensagem de Jesus, porquanto, muito antes que nós o conhecêssemos, ele já nos amava. E na formação do planeta Terra, ele a presidiu, e Deus o nomeou governador moral do planeta Terra. A partir da vinda de Jesus, tivemos uma revolução da humanidade. Não obstante alguns desvios, deturpações de seus ensinos, ele deu início a uma jornada extraordinária em que homens passaram a cuidar dos seus semelhantes, a agir com justiça, com honestidade, procurando resgatar o direito dos humildes, dos pobres, a sua dignidade, principalmente dos fracos e pobres. Com a vinda de Jesus, milhares de pessoas se motivaram a estender a sua mão ao próximo, coisa que era encarada até com certo cepticismo e era considerada assim com uma certa desconfiança no período inquisitorial.
Se uma pessoa, no período da Inquisição, fosse flagrada fazendo caridade, sendo muito bom, estendendo a mão para o outro, ele era requisitado para explicar por que ele estava fazendo isso, o que existia por trás das suas atividades, quais eram as suas intenções. Mas graças ao Cristo, milhões de pessoas, contrariando retrógrados e ignorantes, passaram a debruçar-se sobre as cabeceiras de doentes e encabeçaram movimentos de acolhimento a necessitados. Devemos ao Cristo, ao cristianismo, o surgimento de abnegados que ofereceram casa e conforto aos que estavam sendo acuados pelas doenças, pela hanseníase ou morriam de fome. Generalizou-se o dever de assistência às vítimas de inundações e terremotos, ou simplesmente de amparo a criaturas que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Graças a Deus, esse sentimento cresceu com organizações por toda a terra e, felizmente, continua crescendo até hoje. Nós somos testemunhas de que há pouco tempo o Brasil inteiro e até gente fora do Brasil sensibilizou-se com a tragédia do Rio Grande do Sul. A despeito das aparições de Jesus após sua morte, muita gente pergunta, por que ele não apareceu para Pedro, para João, Maria, sua mãe, ou para os amigos do apostolado? Todavia, é compreensível saber que o seu gesto inesquecível exaltou a corajosa transformação de Madalena à luz do Evangelho de Jesus. Nem mesmo a radical transformação de Paulo, o apóstolo dos gentios, nem mesmo ele teve tanta dificuldade como Maria de Madalena, pois o seu sacrifício para seguir Jesus surgiu, acima de tudo, após uma tremenda, uma radical conversão moral, aliada ao ditame de Jesus. Inúmeros poderão ser citados, criaturas extraordinárias que exaltaram a figura do Cristo. Temos, por exemplo, o Herodes, o Grande, aquele que perseguiu, matou criancinhas no intuito de sufocar um pretenso candidato à usurpação do trono de Jesus. E ele, segundo informações que temos, transformou-se com o passar dos séculos. E mais tarde, converteu-se no dedicado Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade. Este que aniquilava criancinhas, tornou-se em Paris um acolhedor de milhares de criancinhas destinadas a morrer pela morte ou pelo frio de Paris. Essas revelações foram feitas por irmão X e depois confirmadas pela médium Zilda Gama num livro intitulado O Solar de Apolo. Trouxeram outra informação, a de que Joana d'Arc teria sido Judas, e da mesma forma que Judas, ela também foi vendida por algumas moedas e condenada por heresia e bruxaria. A relação seria imensa para mostrarmos a influência de Jesus tanto no passado como no presente. No entanto, poderíamos citar nos tempos atuais a figura extraordinária de Jerônimo Mendonça e de Jesus Gonçalves, vigorosamente tocados pela mensagem cristã. Eu estava dizendo para o Castelo que eu fui convidado para escrever um artigo que vai ser publicado pela Revista Internacional do Espiritismo no próximo ano, comemorando o seu aniversário, em que eu exalto o patrono desta casa, Caibar Schutel. E a ele devemos a coragem de espalhar a mensagem do Cristo. Poucos sabem
que caiba, juntava os jornais do Clarim, subia no trem aqui da estação e percorria algumas cidades, distribuindo o jornal, o Clarim, depois pegava outro trem que voltava, distribuindo para os outros passageiros. Diz Emmanuel que Jesus trouxe o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. O Evangelho, diz Emmanuel, tem poder transformador. E é claro, se nós nos debruçarmos, meditarmos, refletirmos sobre as passagens do Novo Testamento, principalmente. A conversão de Herodes e Vicente de Paulo vem nos demonstrar o poder do Evangelho na transformação das vidas. Infelizmente, a respeito de Jesus, não temos apenas boas notícias. Desde a Palestina até a América, nós constatamos um malogro dos esforços do plano espiritual, inspirado, tocado pela força de Jesus, para cuidar das coletividades terrestres. Porque muitas criaturas ainda não se deixaram seduzir, permitir que o Evangelho encontrasse ressonância nos seus corações. Muitas coletividades aderiram ao Cristo, elegendo como ideal de realização social. No entanto, limitaram-se a entronizá-lo nas bases do culto exterior, sem trazê-lo para o seu coração, sem cultivá-lo interiormente. Jesus, porém, jamais cansou de semear suas luzes, à espera de nós, criaturas que se dispusessem a espalhar suas bênçãos. Segundo Humberto de Campos, em uma das visitas periódicas de Jesus à Terra, no final do século XIV, encontrou a Terra nas mesmas veredas escuras, distanciada das suas lições, embora ainda bruxuleante, a luz do Evangelho permanecesse acesa. Eliu, disse Jesus a um dos mensageiros encarregados dos problemas do mundo, recomendei aos homens que se amassem como irmãos e vejo-os se aniquilarem uns aos outros como caíns desvairados. Infelizmente, preste atenção nessa parte, caros irmãos. Infelizmente, disse Jesus, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Não é o que estamos vivenciando agora? Em O Livro dos Espíritos, há uma pergunta assim de Kardec. Nós podemos considerar a felicidade como uma quimera. Quimera era um animal da Grécia Antiga, que, na mitologia grega, que era composto de 3 animais. Então a pergunta de Kardec quer dizer mais ou menos assim: a felicidade é uma coisa absurda, impossível aqui na Terra? Não. Porquanto a felicidade relativa é possível, desde que nós trabalhemos por ela. Então, caros irmãos, a receita está no Evangelho de Jesus. Mas sabe o que acontece? Como de vez em quando fazemos, quando vamos ao médico, olhamos a receita assim, não vou tomar esses remédios aqui não, enfia na gaveta. Assim também com relação ao caminho suave que o Cristo nos deu à disposição, para que não aconteça o que ele disse aqui atrás. Eliu, infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar
essa desoladora situação. Enfim, caros irmãos, a dor, a doença, a tristeza, a depressão, o cansaço em relação à vida, o estresse, as inconsistências profissionais, amorosas, existem porque nós ainda, infelizmente, não compramos o medicamento para limpar as impurezas das nossas almas. Senhor, disse Eliú, nessas terras, para além dos oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Então, a caravana fulgurante encaminhou-se para o continente americano ainda não descoberto. Ao chegar às terras novas, onde futuramente seria o Brasil, de mãos erguidas para o alto, como se invocasse as bênçãos de seu Pai, Jesus disse: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a semente do meu Evangelho. No seu solo dadivoso, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados hosanas, os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Segundo Emmanuel, se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram por quase todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente dos tempos que assinalam as horas evolutivas, as etapas evolutivas do mundo, o Brasil também terá o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso, continua Emmanuel, pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, inundando todos os campos da atividade humana com uma nova luz. Parece estranho, diante do mundo atual, que essa profecia de Jesus possa ser considerada, possa ser levada a sério, possa ser acreditada. Eis que, tempos atrás, eu encontrei num livro de um grande sociólogo chamado Domenico Masi, italiano, que infelizmente faleceu no começo deste ano, dizendo mais ou menos assim: o chamado terceiro mundo é pobre de riqueza e o primeiro mundo pobre de esperança. Essas palavras proferidas pelo professor Domenico Masi, esse grande sociólogo italiano, depois de verificar fazer muitas pesquisas sobre vários modelos de vida de várias civilizações, encontra-se no seu livro O Futuro Chegou, Modelos de Vida para uma Sociedade Desorientada, publicado em 2014. Continua o professor Domênico: se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o modelo brasileiro tem um capítulo à parte. Eis que ele falou de várias sociedades, mas na conclusão da obra
dedicam capítulos especialmente dedicados ao Brasil. E ele faz uma provocadora pergunta: como é possível, diz Domênico, como é possível no Brasil a convivência dos homens a respeito da multiplicidade de raças, de classes, cores, religiões e convicções? Diante dessas palavras, nós podemos depreender que a abordagem de Masi guarda uma consonância perfeita com a obra de Humberto de Campos. Isto é, um sociólogo respeitado pela sociedade mundial está confirmando o que Humberto de Campos falou no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele vislumbra para o Brasil um modelo de futuro global. Quando ele conclui que os problemas do mundo estão exatamente na incapacidade de se conviver com as diferenças, ele defende de que em quaisquer partes do mundo poderiam ter ocorrido catástrofes fratricidas se estivessem a mesma exposição de diversidades que existe no Brasil, na sociedade brasileira. Com efeito, caros irmãos, aqui árabes convivem, são até sócios de judeus, negros e brancos se dão bem, há preconceito ainda? Há, mas de uma maneira muito diferente de outros povos. Dono de um espírito de análise e observação surpreendentes, Domênico Masi detectou nos brasileiros que para cá vieram, direcionados por Jesus, uma gama de comportamentos somente explicáveis. Ele não tem explicação, não consegue entender como é que as pessoas se dão tão bem no Brasil. Vieram para cá impulsionados pelas elucidações dos espíritos superiores. E ele conclui dizendo: prestem atenção, irmãos, o brasileiro tem propensão para a tranquilidade, para a falta de ódio, para a amizade, para a cordialidade, para a hospitalidade, para a sociabilidade, para a generosidade, para o bom humor, alegria, otimismo, espontaneidade e criatividade. O brasileiro, notem que é um italiano falando, o brasileiro é aberto ao novo, às mudanças, mesmo nos momentos terríveis em que há um confronto da realidade com o sentimento positivo. Caros irmãos, se para Masi essas virtudes eram de origem misteriosa, para os enviados de Jesus refletiam simplesmente o cumprimento daquelas informações que Jesus passou para Elio quando transplantou para o Brasil a semente do Evangelho. E ele mandou para cá, permitiu a reencarnação de espíritos portadores do sentimento de humildade, mansidão, que receberiam a missão de implantar o coração do mundo no Brasil. Pouco tempo atrás, Haroldo Dutra Dias nos trouxe um dado importantíssimo, marcando uma data para que o mundo passe a ter 1 bilhão de espíritos mandados por Jesus para transformar, para promover a transição do planeta Terra de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Tu, Elio, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e trabalhador do Ocidente. Ele está se referindo a Portugal. E instituirás um roteiro de coragem, para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo.
Instalaremos aqui, falando de Portugal ainda, uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da terra, glorificando os esforços na oficina de Deus. Aqui ele viu, sob a luz, agora falando do Brasil, aqui ele viu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, está falando do Cruzeiro do Sul, ficará localizado o coração do mundo. Depois de alguns anos desta fala, em 1394, Elio reencarnou em Portugal e se tornou o heróico infante de Sagres, que renovou as energias portuguesas e expandiu a sua realização além dos mares. E agora, dirigindo-se a um dos mais elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio ao divino silêncio da multidão espiritual que acompanhava Jesus, a sua voz voltou a ressoar: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços, trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no meu coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Para aqui transplantei a árvore da minha misericórdia. Espero que a cultives com a tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Ismael, esse espírito extraordinário, iluminado, recebeu esse lábaro das mãos de Jesus, banhado de lágrimas e reconhecimento. E como se fosse um impulso secreto movido por Jesus, eis que naquela flâmula totalmente branca apresenta-se uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste escreveu uma frase imortal: Deus, Cristo e caridade, que é o lema da Federação Espírita Brasileira. Perguntei ao presidente da FEB qual a vinculação da FEB com esse dístico, e ele me contou que a FEB, na sua história, passou por muitas dificuldades, e mesmo para cumprir esses desígnios de Ismael. Em 1873, Ismael começou a assentar as bases aqui na nossa dimensão. Um grupo elevado que foi criado em nome de Ismael recebeu uma mensagem com um poder de síntese extraordinário, falando do trabalho de Jesus como guia e modelo, com a reverência que devemos ter por ele. Ismael encerrou sua mensagem dizendo que onde estiver a caridade, ali estará também a missão de Jesus. Durante o tempo que o movimento espírita esteve desorganizado, Ismael começou a preparar os espíritas para receberem uma mensagem póstuma de Allan Kardec. E foi em 1888 e 1889 que Kardec deu a sua comunicação, duas comunicações lá na Federação Espírita Brasileira. Essas comunicações estão contidas no livro A Prece, editado pela FEB. E uma delas, ele chama a atenção dos espíritas para o estudo, para a unificação e para a caridade. Uma advertência que serve para nós nos dias atuais, para que introjetemos a doutrina espírita, permitamos que ela entre no nosso coração e ela seja corporificada nos nossos pensamentos, atitudes e palavras. A outra mensagem falava da obsessão, que infelizmente estava agraçando solta nos médiuns da época e fazendo com que as pessoas fugissem do foco de Ismael. E essa mensagem
trouxe de volta Jesus de Kardec para que fosse preservado para gerações futuras. Em 1889, Bezerra de Menezes assumiu pela primeira vez a presidência da FEB, o único nome capaz de pacificar os espíritas. Assumiu novamente o cargo em 1895, ocupando-o até 1900, quando desencarnou. Bezerra de Menezes implantou com a sua serenidade e competência a ideia da unificação que Kardec havia trazido naquela sua mensagem póstuma, deixando uma fé pronta, em harmonia, através da sua condição paternal e respeito moral. Felizmente, é a situação que vivemos hoje, um movimento que navega depois daqueles séculos até chegar à situação que vivemos hoje. Numa mensagem contida na Revista Espírita, datada de 1860, olha só quem se comunica: Paulo, o apóstolo. Ele faz uma conexão entre a frase "fora da caridade não há salvação" com o tema Deus, Cristo e caridade. Esforçai-vos para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só pessoa. Olha só, Paulo apóstolo dizendo que não é indispensável que sejamos espíritas, desde que estejamos contribuindo para o bem da humanidade, estejamos praticando a caridade, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Com efeito, caros irmãos, a bandeira da caridade desfraldada por Kardec é o caminho para a realização daquela tarefa outorgada por Jesus ao nosso Brasil. Ela é o antídoto do egoísmo, trabalhando em prol do altruísmo. Como superar os problemas do mundo? Depois dessa digressão longa que eu trouxe tanto de Jesus, como de Kardec, como de Ismael. Eles serão superados gradativamente. A partir do momento, caros irmãos, que passemos a nos tratar e nos considerar como verdadeiros irmãos, ajudando-nos uns aos outros com os valores da solidariedade e da compreensão. Não obstante a missão outorgada por Jesus, governador moral deste planeta, temos que considerar que a frase Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ainda é o ideal a ser realizado, cuja concretização dependerá de nós brasileiros. No entanto, segundo Haroldo Dutra Dias, Jesus começa a mandar mais e mais mensageiros, e nós estamos constatando constantemente pessoas assim de grau elevado, tanto na doutrina espírita como fora dela. E nós temos sido alertados para as nossas responsabilidades, para compormos uma sociedade diferente, na qual, felizmente, possamos conviver com pessoas de todas as nacionalidades. Além disso, temos que admitir que multiplicam-se as obras sociais, demonstrando o espírito de solidariedade de que é dotado o povo brasileiro. No entanto, só na medida que estivermos dispostos a empunhar a bandeira da caridade, poderemos, e consciência tranquila, dizer que estamos cumprindo o ideal de Ismael: Deus, Cristo e caridade, capaz de se tornar o caminho para a nossa felicidade em direção a um mundo melhor. Diz Charles Simonetti que o mundo precisa de um coração.
Não pensemos no Brasil carisma, no Brasil potência, no Brasil cultura, no Brasil poder, no Brasil riqueza. Nenhuma nação foi tão inspirada quanto Israel, nem tão forte quanto Roma, nem tão culta quanto a França, nem tão poderosa como a Inglaterra, nem tão rica como os Estados Unidos. E todas elas fracassaram nas tarefas que lhes foram confiadas. Por isso, muito mais do que as outras nações o foram, precisamos do Brasil de dedicação ao bem, do Brasil fraternidade, do Brasil irmão, para que não experimentemos os mesmos fracassos daqueles países que citamos. É indispensável que muito mais do que ser uma grande nação, sejamos um grande povo, cultivando não um novo sonho americano ou um simples sonho brasileiro, em termos de grandeza material ou poder, mas essencialmente um sonho cristão que se concretize na edificação de uma sociedade nova, inigualável, onde o Cristo seja realmente a base, a pedra angular, sustentando-nos com a força dos seus exemplos e a sabedoria das suas lições. Conclui Simonetti: o mundo precisa de um coração. Que o Brasil seja esse coração, não por simples escolha do plano espiritual, não por mera questão de localização geográfica, mas sobretudo pelo nosso empenho em fazer dele a autêntica pátria do Evangelho, onde as lições de Jesus sejam vividas em plenitude. Muitos dos textos que aqui trouxemos foram inspirados nas obras de Simonetti, que em muitos dos seus livros, em suas palestras, exaltou a grandeza do Brasil e da sua missão grandiosa. Como ele provavelmente faria, encerraremos esse trabalho nesta noite com a exaltação de Castro Alves, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o poema que ele recebeu, que ele psicografou em 1971, no Pinga Fogo, junto à Rede Tupi. O poema Brasil, que aqui trazemos de forma resumida. Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje: o que é? Ah, terra de minha vida, responde às nações de pé. Nas montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou glória ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias. O dever mostra Caxias, Deodoro, a renovação. Hoje, que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando: Senhor, e agora? O Cristo aponta Brasil. Que Jesus seja conosco. Muito obrigado.
palestra, né? Quantas informações, quanto conhecimento para as nossas reflexões no nosso dia a dia, na nossa vida. Que Jesus ilumine a nossa mente para que consigamos guardar todo esse aprendizado que tivemos aqui hoje, utilizá-lo na nossa caminhada, nas nossas dificuldades. Que a vida é assim mesmo, é feita de dificuldades. Eu falei aqui no início que eu li alguns dos livros do Cid. Gostei de vários. Eu falei alguns porque eu gosto muito de ler, me desculpem. Mas a trilogia do Dr. Galton lá não me tocou muito. Eu achei que era até uma psicografia. Mais ou menos o que ele está falando, mais ou menos psicografia. Uma inspiração, vamos dizer, mas parece uma história real. Achei fabuloso. Então, recomendo para quem gosta de ler, que aproveite a oportunidade. Eu gostaria de fazer algumas informações aqui, algumas orientações. As pessoas que estão vindo pela primeira vez, que quiserem conversar com algum dos atendentes, que permaneçam sentados nos seus locais e serão atendidos pela pessoa do atendimento fraterno. Eu convido também aos passistas que se dirigem para a sala de passe, para que possam já ir se colocando lá nos seus devidos lugares. Sim, o Círio está pedindo para falar uma coisinha. Pessoal, quando nós entramos numa casa como esta, limpa, iluminada, bem administrada, com tantas coisas boas, num local ideal para a nossa reunião, para que possamos cultivar o Evangelho de Jesus, nós imaginamos o que existe por trás, uma equipe trabalhando, fazendo campanhas para fazer a manutenção desta casa. Eu entendo que nós, frequentadores, temos obrigação de contribuir com a casa. E nós não temos o dízimo espírita, nós não somos obrigados a contribuir. Mas hoje nós trazemos aqui uma campanha pronta para que vocês possam, além de se abeberar dos conhecimentos, nós trouxemos aqui hoje 2 lançamentos, inclusive uma obra lançada recentemente pelo Clarim de Matão, e essas obras estão à disposição de vocês. E o valor total da venda vai ser revertido para casa aqui. Então vocês não vão estar me ajudando, não. Estarão ajudando a comunidade Carver-Schutel. Eu convido vocês depois para dar uma olhadinha nos livros. O Castelo está muito bem informado sobre as obras, mas se quiserem perguntar alguma coisa para mim, qual que é o melhor para os problemas emocionais? Ou qual que é o melhor para o Evangelho no Lar? Tem algum romance? Tem livros didáticos para quem está começando a doutrina? Eu estarei ali à disposição. Vocês poderão... O Clarim me autorizou a vender o primeiro livro a R$40, mas o Cássio já me autorizou a partir do segundo livro R$30. Vocês vão poder pagar o fiado espírita, só que tem um problema, hein? O fiado espírita, se não pagar, vão ter problemas lá no umbral, viu? Mas eu estarei ali à disposição. Vou ver Castelo interromper. Eu que agradeço. Então, na verdade, nós não temos a maquininha aqui hoje, né?